Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, está alertando que a insegurança jurídica causada pelas consequências do tabelamento do preço mínimo para o transporte rodoviário de cargas está impactando o produtor rural brasileiro. De acordo com a associação, os setores mais afetados até agora são a suinocultura e a avicultura. O tema do frete mínimo impacta diversos setores da economia, em especial a avicultura e a suinocultura, que contam com categorias próprias de frete dedicado e exclusivo. Com a nova tabela proposta, o custo logístico apresenta uma elevação média de 35%, chegando próximo de 80% em algumas modalidades, como o transporte de ração, disse a assessoria da BPA. Nesse cenário, a BPA acredita que os impactos não serão sentidos somente pelo produtor, mas também pelo consumidor final. Segundo a instituição, o produtor terá que aumentar o valor dos produtos na hora da venda para compensar o seu gasto, o que fará com que os preços no mercado também subam. Adiciona-se a este contexto as oscilações de preço do milho e a soja, principais insumos da alimentação das indústrias, que atingiram no mês de agosto, elevação média de respectivamente 53% e 43%, com relação ao mesmo mês do ano passado. Com a somatória destes fatores, tabelamento de frete e elevação dos custos de produção, os impactos nas carnes e outros produtos de aves e suínos para o consumidor tendem a subir 15%. Assim, a BPA anunciou que considera equivocada a manutenção do tabelamento, exigindo que seja feita uma reavaliação do processo para que, segundo ela, nem produtores nem consumidores tenham gastos desnecessários. E o tabelamento de frete, como foi dito, tem interferido no transporte de grãos para alimentar os rebanhos e também no escoamento da produção agrícola para exportação. Nesta quinta-feira, dia 30, foi divulgado o novo boletim semanal de vendas para exportação do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com números mais tímidos para a soja e milho. Os Estados Unidos venderam, na semana encerrada em 23 de agosto, 110,9 mil toneladas de soja da safra velha, que termina hoje, 31 de agosto, 27% a menos do que na semana anterior. Assim, o total das vendas no ano comercial chegaram a 58,87,6 milhões de toneladas, volume acima do esperado pelo USDA, mas abaixo do total do mesmo período do ano anterior. A Holanda foi o principal destino. Da safra nova, as vendas americanas totalizaram 591,6 mil toneladas, maior parte sendo adquirida por destinos não revelados. Vamos saber mais detalhes com o analista Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. Por enquanto, lá nos Estados Unidos, continua andando tudo bem, teve chuvas aí na semana. As lavouras estão evoluindo agora para a fase de enchimento dos grãos, as primeiras áreas em maturação, tanto de milho como de soja. Ciclo adiantado aí, cerca de 2 semanas. E com isso, com chuvas e temperaturas tranquilas, o quadro vai andando favorável aí. O produtor esperava que viesse calor, seca. Por enquanto, está tudo andando tranquilo. E agora para o produtor resta rezar aí que lá para o dia 15 e 20 de setembro venham umas geadas ou lá para o final de setembro tem a neve precoce. Então seria a alternativa de ter algum problema na safra americana. Mas o mercado já absorveu aí o quadro da safra. Os dados aí que têm surgido aí na faixa 127 milhões de toneladas já estão dentro das posições do mercado. O mercado já reagiu com isso, já recuou as cotações na bolsa e com isso já trouxe uma nova corrida dos compradores aí para se posicionar para garantir soja barata. Já começamos a ver aí que o mercado foi profundo e já começa a dar os sinais da reação.
O espaço de baixa praticamente já não existe mais lá nos Estados Unidos, e mesmo com o subsídio aí que o governo americano vai dar para o produtor em função da crise e da briga com os chineses de $1,65 por bushel, não paga as contas dos caras. Eles estão tendo um prejuízo aí na faixa de até $1.000 por hectare e vai ter que mudar os níveis de preços aí para viabilizar as vendas dos produtores americanos. A boa notícia do dia é que Estados Unidos e México chegaram a um acordo comercial e com isso já começou a animar aí o setor do milho, o setor do arroz, o setor do trigo, que já começou a andar aí numa situação melhor. Então o mercado já está um pouco mais favorável aí para esse segmento aí, principalmente o produtor de milho nos Estados Unidos, que vende aí 16, 17 milhões de toneladas de milho para o México e não queria aí que essa briga entre os dois países atrapalhasse as negociações aí do cereal. Então já começa a dar os primeiros sinais positivos. Provavelmente à frente aí pode demorar um pouco, mas vem acordo com a China também, e aí os chineses vão comprar mais trigo e vão comprar soja americana porque precisam da soja aí, não tem como se abastecer aqui na América do Sul com o grão aqui, que não existe o volume necessário para os chineses, que vai na faixa de 100 milhões de toneladas aí nesse ano comercial, e aqui no Brasil nós temos aí para vender para os chineses umas 60, no máximo 65, e pegando os demais fornecedores aqui da América do Sul, no máximo mais 10 milhões aí, que seriam umas 75 milhões, então terão que comprar umas 25 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Então, mais cedo ou mais tarde, o quadro vai fluir, aí Chicago começa a mostrar a reação, e aí nós vamos ter as cotações lá em Chicago recuperando, só que o mesmo passo que avança lá, nós vamos ver prêmios no Brasil aqui, talvez caindo, porque o mercado vai se equalizar. Falando em prêmios, aqui nesta semana nós temos prêmios em alta aí, na faixa de 200, 120 novamente, justamente porque tem forte pressão de compra nos portos brasileiros. Só para dar uma ideia, os níveis aí de setembro estão falando em R$92, os níveis de outubro 93 e os níveis de novembro nos portos a 94, meio lineares aí, tanto o Porto de Paranaguá, Rio Grande e Santos, dentro desses patamares para a soja disponível. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, a safra nova de soja brasileira está com ótima demanda. A tendência é que os produtores utilizem espaços antes destinados a outras culturas para plantar a oleaginosa e assim o plantel irá crescer em todo o Brasil. E para a safra nova, teve oportunidade de negócio aí na faixa de 87 para maio, 88 para junho e 85,5, 86 aí para março, abril, para Paranaguá no caso. Mas os vendedores ainda esperam um pouquinho mais, os compradores querem que caia a tabela do frete e ainda está muito lento essas negociações da safra nova, mesmo tendo boas cotações futuras em reais aí, que já dá boa margem para o produtor. Esse é o mercado da soja. Internamente o que a gente nota é que os produtores estão se preparando para que o plantio em 10 dias em diante aí comece a andar aí nas principais regiões aí que plantam o precoce aí, ou seja, a primeira soja aí do Mato Grosso, do Paraná, alguns do Mato Grosso do Sul, Goiás, aí os primeiros devem começar a plantar em menos de 2 semanas aí para já largar na frente a nova safra, que deve ter mais de 36 milhões de hectares plantados. Nós vamos crescer mais de 1,5 milhão de hectares nessa safra, com a soja avançando em áreas que é de cana, muitas áreas de cana devem deixar espaço para soja. Temos áreas aí do pessoal de alguns pontos do Brasil que tem feijão, também vai ter área para soja. Produtores gaúchos apontam que áreas de arroz vão ser encaminhados para soja, então a soja em geral vai crescer em todas as regiões produtoras e também em áreas novas aí dos estados norte e nordeste aí que também estão avançando com o plantio da soja. Além do tabelamento dos fretes, outra situação que tem preocupado os produtores é o avanço de uma frente fria pelo estado do Rio Grande do Sul, que desde a noite de quarta-feira deixa o tempo bastante instável e com previsão para chuvas torrenciais. Os volumes acumulados de chuva poderão ultrapassar os 80 milímetros, com fortes rajadas de vento, o que poderá inviabilizar totalmente todos os trabalhos de campo, como o preparo do solo e plantio do arroz e do milho. Já para o trigo, essas chuvas, apesar de serem de intensidade moderada a forte, manterão os solos com bons níveis de umidade, o que favorece o desenvolvimento das lavouras. Entretanto, como esse sistema está avançando também sobre as regiões produtoras de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também do Mato Grosso do Sul, já nesse próximo sábado o tempo volta a abrir em todo o Rio Grande do Sul e no começo da semana que vem os produtores poderão retomar as suas atividades de campo.
retorno da chuva atrapalhará o pleno andamento da colheita do milho, café e também da cana-de-açúcar, mas nada que venha trazer grandes impactos. A chuva irá manter os solos com níveis mínimos de umidade, favorecendo o desenvolvimento das lavouras, mas vale ressaltar que esse sistema não deverá atingir todas as áreas produtoras de café e de cana-de-açúcar, sendo que boa parte das regiões da Mogiana Paulista e também aqui em Minas Gerais continuarão com tempo seco e temperaturas em elevação. Já em todo o Mato Grosso, Goiás e aqui no Cerrado Mineiro e Matopiba, a previsão é de continuidade de tempo seco sem chuva, o que mantém boas condições para a realização da colheita do milho safrinha e também do algodão. O tempo mais seco e quente deve predominar ao longo de toda a primeira quinzena de setembro. O mercado de milho, arroz, feijão e trigo é comentado agora por Brandalize. Com relação a milho, segue com o mercado lento aí, as exportações ainda em ritmo lento, esperando pela queda dos fretes, que não veio ainda, do tabelamento, e o mercado na faixa de R$44 aí no caso da indústria CIF sul do Brasil, e tem se mantido estável aí o milho, e os produtores tentando forçar alta, os compradores tentando baixa e poucos negócios sendo comentados no caso do milho brasileiro. No mercado internacional, o milho começando também a reagir ao exemplo da soja. Ainda tem problemas na safra de milho lá na Ucrânia, que tem chovido abaixo do ideal, então alguma coisa está se perdendo no milho ucraniano aí, que é um exportador aí, um importante exportador mundial. O nosso mercado do arroz já mostra pressão de alta aí nos estados centrais, norte e nordeste. Note aí já posições aí dos estados do norte aí na faixa de R$60 a saca do arroz com 60 quilos, então já avançou a passos galopantes, está bem avançado frente o arroz do sul aí, que se fala em 44 a 47, 48, um mais nobre no Rio Grande do Sul até a R$50 com prazo, mas o mercado reagindo, já dando os primeiros passos aí para evoluir, porque setembro provavelmente vem com pressão de alta e aí os compradores terão que vir a campo para se abastecer. O dólar em alta favorece a exportação e impede importações de arroz. No mercado do feijão, também começando a engatinhar as negociações aí para a virada do mês, e o mercado de 100, 110, 120 reais, tentando engatinhar ainda com sobras de feijão da safra aí que foi colhida até julho. Ainda tem produto para ser negociado. De agora em diante, provavelmente vamos entrar num vazio de ofertas de feijão e com um fôlego mais positivo aí para a linha do carioca aí, que pode ter um espaço maior. O pessoal do sul teve problemas com o clima nesses últimos dias no trigo. Teve granizo no trigo, teve geadas no trigo, e com isso a safra ficou um pouco mais comprometida. E é mais um fator de alta para o mercado do trigo, para aquele que tiver trigo aí nos próximos meses. O mercado internacional está em alta e o trigo se mostra aí como um bom produto aí para essa nova temporada. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?